Olá, boa noite. Mais um bate-papo hoje sobre princípios, valores, desrespeito e respeito. Eu sou Sueli Rocha, este é o canal Frequência Teta. Teremos hoje a presença de Viviane Mundi e Tânia Monreal e o doutor Carlos Roberto da Rocha. Boa noite, pessoal. Boa Boa noite, noite. pessoal. Oi, tudo bem? Tudo. Tudo na paz. Ai, que bom. Isso, eu estou E dizendo aí, Tânia, tudo bem? Tudo bom, tudo certinho. Estão todos que bem? tudo. Estava acabando de falar que hoje nós vamos conversar sobre os princípios, valores de respeito e de respeito, né? Então, o que é que me faz sentir desrespeitada? Mas, por outro lado, a gente também tem que saber que pode e deve se sentir respeitada, que isso é o principal, né? E que princípios são esses? Como é que essas palavras, essas 4 palavras se unem? Porque elas têm uma relação, né? Tanto com o social, quanto pessoal, quanto moral. Então, é muito importante. Enquanto isso, chamem amigos para participarem, deem like. É muito importante sabermos identificar qual é a porta que abrimos para o desrespeito entrar. Então, qual é a energia que você vibra, emite para alguém se sentir no direito de desrespeitar você? Escreva aí embaixo, onde tem esse pontinho de interrogação no celular à direita. Então, enquanto isso, Viviane, boa noite mais uma vez. Faça uma pequena, breve apresentação sobre você, com o que você trabalha. Boa noite, Sueli. Eu venho desenvolvendo um trabalho dentro da terapia, que alguns conhecem como terapia breve, um coach mais pontual, que é realmente quando a pessoa tem uma dificuldade, eu vou lá e atuo para ajudar naquele ponto. E para isso eu acabei estudando várias técnicas, então eu conheço inúmeras, porque dependendo de cada pessoa é de uma forma, e o Theta Healing sempre está muito na frente, muito sintonizado com o que as pessoas vêm precisando, porque você consegue colocar aquela intenção numa outra frequência. Que bom. Tânia, por favor, breve apresentação. Boa noite a todos novamente. Meu nome é Tânia, sou reikiana de formação inicial, depois me apaixonei pelo Theta Healing e assim a gente vai cada vez se interiorizando e trabalhando conosco e com aqueles que fazemos as terapias e podemos ajudar e auxiliar a cada vez mais estarem evoluindo e chegando nos seus principais pontos de evolução divina, né? Do plano divino acontecendo aqui na Terra. Que bom. E agora, doutor Carlos Roberto. Boa noite. Bom, eu sou médico já de formação, minha especialidade que eu trabalho, formei, me especializei, já tem perto de 24 anos, é a acupuntura. Eu trabalho em paralelo, como auxílio à acupuntura, trabalho com homeopatia, com fitoterapia, florais de bar, óleos essenciais, um pouco ligado à musicoterapia também. Que bom. Aqui já viram que tem de tudo um pouquinho, né? Faz Tem uma mesmo. boa salada aí, manda. Então, Dá para fazer uma festa. escreva abaixo quais os padrões de conduta para você que desfazem, desrespeitam um relacionamento. Escreva, gente, para nós. Tânia, ou Viviane, por favor, de vez em quando passem aí para ver se tem alguma pergunta escrita, porque as pessoas ainda têm dificuldade de escrever no pontinho de interrogação. Vou repetir a pergunta.
Quais os padrões de conduta que desfazem para você quando são desrespeitados, eles desfazem um relacionamento. Um relacionamento é rompido. Então, para que tenhamos um norte, princípios são um conjunto de normas ou padrões de conduta a serem seguidos por uma pessoa ou uma instituição. O nome vem do latim e significa origem, causa próxima, início. E valores são os princípios morais e éticos que conduzem a vida de uma pessoa. São construídos socialmente e vão orientar como tomar decisões e garantir alguns princípios que regem as ações e, consequentemente, a vida humana. Então, vou lançar para vocês a seguinte pergunta. Quais normas ou padrões de conduta vocês acham que estão sendo destruídas para as pessoas se sentirem tão desrespeitadas no momento? Olha, eu acho que a gente, nessa tecnologia toda, as pessoas têm acesso ao nosso WhatsApp, aos vários meios de comunicação. Às vezes você acaba sendo desrespeitada, porque você não é mais considerado como um ser humano depois que você vira terapeuta. Você é considerado como uma pessoa imbatível, infalível, sub-humana. Você não pode falar não para uma consulta que as pessoas, mas você não está bem? Né? Então, a gente ainda é um ser humano em evolução e nem sempre a gente está bem para atender, né? Então, tipo, às vezes eu me sinto desrespeitada quando eu falo, hoje eu não tenho como, pode ser amanhã, e a pessoa às vezes fica chateada. Eu acho que isso é uma forma de desrespeito, né? Que eu preciso aprender a lidar. Eu aprendi há pouco tempo a dizer não. E agora que eu digo não, eu acabo me sentindo como se eu estivesse errada, né? Olha, eu tenho visto muita gente, só um instantinho, Viviane, eu tenho visto muita gente dizer assim, a minha agenda está cheia, eu não posso. Mente, às vezes, porque as pessoas acham que terapeuta tem que estar disponível. Mas muita gente diz isso. Então, aí é que está a questão de essas pessoas que procuram, assim, na última hora, muitas vezes é na última hora, quando elas estão no pior estado, né? Quase sempre, né? E vem vindo aquilo há muito tempo. É uma questão de elas aprenderem a receber o não também. E aí a gente tem que aprender a dizer, não posso, não tenho vaga, não tenho como atender você. Agora, você falou da rede social. Eu tenho feito isso com a rede social. O WhatsApp, então, eu seleciono algumas pessoas, pouquíssimas, que eu leio durante o dia. E outras eu respondo ou no mesmo dia, ou no dia seguinte, ou quando dá. Porque não dá para você ficar nesse bate-papo de distração, porque senão você não faz outra coisa. E aí, Viviane? Eu achei muito interessante a parte em que ela comenta, Tânia, do não, né? E uma coisa que eu sempre repito é quando eu digo não para o outro, eu estou dizendo sim para mim. Então já é um primeiro passo para eu me respeitar, né? Porque eu sempre, quando tenho esse tipo de conversa, eu parto da ideia assim, tá? O que é respeito para mim? Porque o meu padrão de respeito é né? Por exemplo, quais são os meus valores que se a pessoa passar daquele limite, ou ultrapassar, ou agredir eles, ela vai estar me desrespeitando. Se eu não tenho consciência disso, eu sou desrespeitada e nem sei de onde é que veio isso. E, ao mesmo tempo, uma relação, uma coletividade, você não está sozinho, você também está com outras pessoas. O que é respeito pelo outro? E se interessar por essa questão. Como assim? Então, é aquela comunicação básica necessária. Olha, você fez isso, eu fiquei chateada, eu não gostei. Mas dentro de uma conversa adulta e madura.
como assim tu não gostou? Porque para mim pode ser que é uma piada que tá tudo certo. Foi só uma graça, mas eu não gostei. Porque essa tua graça falou de alguém da minha família. Fez uma piada, intimidade, por exemplo. Então, se você não tem essas, não vai construindo, mas primeiro é você. Você com você mesmo, né, Tânia? Então, na hora que a gente diz não, a gente está dizendo sim pra gente, está construindo algo e às vezes até inspirando as pessoas que, poxa, eu fiquei chateado, porque eu já fiquei chateado com alguém que eu precisava de atendimento e a pessoa não podia. Não podia. Então, né? Mas às vezes isso inspira a gente a dizer, não, realmente, a gente precisa botar um limite pro outro e pra mim. Porque senão daqui a pouco o outro tá super bem e eu tô caindo, porque ninguém tem uma energia eterna ou inesgotável. Aí você vê o seguinte, um terapeuta que diz não, porque ele sente que energeticamente ele não está bem, ele tinha que ser super abençoado, porque ele tem consciência da importância de um atendimento. Porque se uma pessoa já vai, né, capengando para um atendimento, a tendência é ela não dar o melhor, porque não tem condições. Então, a pessoa ao receber um não, ela precisa realmente se conectar com esse não e ver quão responsável é esse terapeuta. Você, por exemplo, Carlos, como é que é para você, no dia a dia, essa questão de respeito e desrespeito? Que ele tem N situações vividas. Olha, sabe, para a gente tocar o respeito, a gente abre uma chave enorme. O respeito ele pode ter várias significações. A gente está falando aqui de uma coisa que é o desrespeito, a falta do respeito ou a questão do respeito na relação interpessoal. Isso está soando dessa maneira para mim. Aqui no consultório, eu percebo, no meu tempo, minha experiência na área médica, eu tive várias situações de desrespeito a mim e a minha profissão. Mas são todas situações que a gente enfrenta, mas que é preciso você entender cada uma delas no que ela está querendo se situar para você poder responder e devolver. Por exemplo, quando você fala de uma relação pessoal, diz respeito de uma relação pessoal, essa conversa tem que ficar dentro da relação pessoal. Você pode se sentir desrespeitado se alguém fala alguma coisa para você e você não concorda, que você acha que é errado. Mas, no entanto, o que essa pessoa está passando para você, algo muito importante, que ela pode estar falando a verdade sim. Ela pode estar dizendo algo extremamente útil para você, mas que você entende como desrespeito. Então, essa palavra respeito, se a gente for olhar ela de uma maneira, abrir a tela, você vai ter várias coisas. Você vai ter várias relações com essa palavra. Mas eu quero deixar marcado. A palavra respeito, ela deriva do latim respecto. Por força da tradução, do tipo de tradução que você vai adotar, dependendo das escolas que vão traduzir o latim, você pode ter uma coisa muito curiosa na significação da palavra. Essa palavra respeito em latim ela pode ser traduzida como olhar outra vez ou olhar para trás. Isso fala muito, isso diz muito respeito a como a gente aborda as situações. Falamos assim, o que isso poderia dizer no primeiro momento? Você não abordar algo numa relação, numa conversa, de maneira romântica. Se é que a gente pode usar esse termo. Você
pensar, você olhar 2 vezes para a mesma situação, a situação ocorreu, você olhou. Olha de novo para essa situação e tenta trazer dela algum tipo de observação útil para você, que você aproveite. Se for o caso, a gente, em outro momento dessa palestra, a gente vai falar de outras situações que se fala de respeito. Tá? Então, vamos lá. Viviane, agora me diz uma coisa. Dentro, por exemplo, da mediação, que você gosta tanto, estuda tanto, quais os padrões de conduta ou normas de conduta que são importantes no dia a dia nessa relação interpessoal? A primeira coisa é quando o outro fala, um fala, o outro escuta. A mediação, isso é você dar o espaço para o outro falar e esgotar tudo que tem para dizer, enquanto você escuta, com uma escuta que não há de ter julgamento. Então, para você trabalhar aquela questão, claro que quando há 2 pessoas, como é que vai acontecer isso, né? Então, esse respeito surge, que realmente é isso, de você respirar. Às vezes a gente fala, né? Respira primeiro. Esse respirar nada mais é que o tempo que eu preciso para olhar para a situação de novo. Que é um segundo olhar, que é aquele momento, é aqueles segundos que o cérebro precisa, às vezes, para... Não, calma, né? Pode ser assim, pode ser... É você fazer uma releitura do que realmente está acontecendo. E daí dá aquele tempo de você conseguir, não, né, se posicionar de uma forma assim, não, resgatar os seus valores, os seus princípios, ter mais calma e chamar para uma conversa, que é algo que está se perdendo ultimamente, né? Exatamente, por isso que eu já coloquei. E, Tânia, para você e os atletas, como é que eles precisam lidar um com o outro, lidar um atleta com um técnico, como você como nutricionista, e se manter o respeito, vamos dizer assim. Como atleta é mais difícil, né? Porque, principalmente como eu lido muito com o futebol ainda, né? 90% do meu público é de futebol. Eles inevitavelmente, tipo, querem uma pizza, uma Coca-Cola, isso foge completamente do princípio da dieta de um atleta saudável, né? Então, tipo assim, às vezes você fala assim, não, mas você quer que eu te oriente a fazer uma dieta, mas mesmo assim você quer dar uma fugidinha, tipo, essa fugidinha perde todo o meu trabalho que eu fiz durante toda a semana, de treino, condicionamento físico. Então, tipo assim, de certa forma, ele, na verdade, não está faltando só respeito comigo, mas está faltando em respeito com ele mesmo perante a profissão que ele escolheu. Porque ele escolheu ser atleta, né? Então, isso é a falta do autorrespeito, eu acho. Se existe esse termo, né? Perfeito. Você quer falar alguma coisa, cara? Então, tá bom. Então, já que... Olha, tem uma coisa interessante. Eu vou pegar um gancho que a Viviane falou, que é assim, o respeito, a palavra respeito e o conceito todo que está por trás da palavra respeito, alguém já definiu que respeito seria um ato nobre por parte de uma pessoa ou de uma coletividade. E esse respeito é um dos valores que o ser humano precisa cultivar, muito bem cultivado, e é muito importante para ele na relação social. Então, o que é? Esse respeito, no final das contas, ele pode no primeiro momento, a gente imaginar que seja algo repressivo, mas, na verdade, não é. Porque o respeito, ele te coloca em condições de você se relacionar com uma pessoa ou com outras pessoas ou com grupos, exatamente dentro de um ponto de vista legal ou social, dependendo da condição. Mas é preciso que a gente entenda uma coisa. A máxima é respeitar para ser respeitado, mas nem sempre isso acontece. Nem sempre a banda não toca muito por aí. Então, olha só, o respeitar
no meu entendimento, você não quer dizer que você vai ter que concordar com o que a outra pessoa fala. Como a Viviane falou, você vai ouvir o que a pessoa fala. Mas veja bem, foi uma história que eu contei já lá atrás. Você vai ouvir primeiro o que a outra pessoa está falando, você vai repetir o que ela falou, para ela saber que você ouviu o que ela falou. Aí é a sua vez, e você fala. Nas manifestações políticas que a gente vê por aí, isso aí, respeito, não tem nenhum, não existe. Ali não está colocada a palavra respeito. Ela não é usada ali. Então, veja só, o respeito, por mais curioso que seja, se ele é uma coisa boa, ele pode, dentro de certos limites, provocar um dano à pessoa. Isso aí a gente pode... mas como isso é possível? O respeito pode provocar um dano à pessoa. Qual é o conceito que a gente tem do respeito religioso? O respeito religioso excessivo, ele pode trazer um dano para a pessoa. Ele pode gerar medo, temor, de ser castigado, de ir para o inferno. O diabo vem buscar ele, coitado do diabo. Não paga um tostão de royalties para o diabo, ele está duro. O diabo tá na miséria até hoje, porque a igreja não pagou um tostão para ele de royalties. Então, gente, existem... essa palavra respeito, ela tem uma coisa enorme de colocações. Tem até coisas que não tem nada a ver com relação. Por exemplo, o descobrimento do Brasil diz respeito às aventuras marítimas portuguesas. Não tem nada de pessoal aí. Bom, então vamos aqui, tem um aspecto que eu acho importante, por exemplo. Quando eu digo autorrespeito, eu acho que aqui a gente está falando do sentir o corpo, do sentir o que as suas... Como é que estão as emoções fluindo, as águas internas, né, os líquidos. Como é que eu estou emocionalmente, o que eu ando pensando a meu respeito e se eu estou me ouvindo. Volta para aquele ouvir, porque aí entra a hora que a gente tem que respirar e ouvir o próprio corpo. Porque não adianta, porque eu estou vendo a televisão, tem uma propaganda lá de uma pizza maravilhosa e eu não quero engordar e eu saio de frente da televisão, vou para a cozinha e faço uma pizza. Porque eu vi a pizza, eu vou respeitar a minha vontade. Não, se eu quero morrer, respeita essa vontade. Senão eu vou ter que voltar e ter esse tempo de me escutar, de conversar comigo mesmo, me acalmar para ver de que eu vou me alimentar. E há pessoas que creem, eu já percebi assim, que respeito social se está num grupo, é todo mundo seguir aquilo que ela fala. Como se ela fosse a ídola ou o ídolo. Eu estou falando errado de propósito, né? Então, tudo isso há de se ouvir. Eu acho que a gente tem que ouvir o que o outro fala, ouvir o nosso organismo, ouvir as nossas emoções, dar esse tempo para respirar e depois para comunicar ao outro, como a Viviane falou lá no início. E a Tânia também. Eu tenho que dizer não, seguindo o meu coração, eu tenho que dizer não. Se o meu corpo diz não beba isso ou aquilo, eu tenho que seguir. Porque ele já já conversou comigo, já demonstrou através do intestino, né, ou do sistema digestório que não quero isso. Então, a gente tem que fazer isso. Como é que é isso para vocês? Então, a história da pipoca no intervalo de cinema, ela é muito marcada da nutrição, né? Que por trás da tela principal vinha uma mensagem subliminar e coma a pipoca no intervalo, coma a pipoca no intervalo. Aí se dava aquele intervalo antigamente no cinema, que parava o filme e as pessoas iam correndo comer pipoca e nem sabiam porque estavam comendo.
Essas propagandas, elas acabam, às vezes, dando um gatilho mental que aquela comida vai te confortar, que aquela comida vai te acolher, e você, mesmo sabendo que aquilo não é bom, você acaba indo lá comendo e depois você fala assim, não devia, mas já foi. Depois que você põe para dentro, não tem um jeito de sair pela própria boca, que nem palavra. Depois que você agrediu alguém, não tem como aquela palavra voltar para trás. A vida não é uma redação que você escreve, errou, amassa o papel, joga fora e recomeça, né? A vida são ações e atitudes e cada ação tem uma reação do corpo, tem uma reação da outra pessoa que você desrespeitou ou do teu próprio corpo contra o que você está fazendo contra você mesmo, se desrespeitando e indo através desses gatilhos que você não consegue identificar, eliminar, curar e tratar. Isso tudo eu acho que dá pra gente, falando ali, seguindo o exemplo que é da Tânia, você precisa ter ideia, ter clareza de pensamento no que você está buscando, qual é o teu objetivo. Então, se você tem claro que não, eu vou seguir uma dieta saudável, tem coisas que estão fora. E se você tem clareza desse teu objetivo, você não vai se boicotar. Nada vai te atingir. Quando você realmente vive a clareza do teu objetivo. Então, você vai se respeitar. Porque você entende quais são os parâmetros importantes. Então, nós estamos lá no princípio novamente, que é o que eu sempre... Às vezes são coisas simples que ajudam a gente no dia a dia. Tenha clareza do que você quer. Tenha clareza do que é respeito e do que é desrespeito, né? O que para mim tem de limite, é o meu limite para dizer o não para o outro e o sim para mim, né? Até onde eu posso acolher e ajudar o outro, porque ajudar o outro não é se doar 100%. E o que é ajudar a mim mesmo também não é só pensar em mim primeiro. Então é esse equilíbrio. Eu acho que por isso que a gente trabalha, né? Não tem como falar só do desrespeito sem o respeito. Esse equilíbrio, ele é sempre algo que estamos buscando, desenvolvendo, né? Seja pela forma que for. Mas eu vejo esse caminho. Não sei como é que é para vocês, Sueli, Carlos. Olha, eu vejo assim, tudo isso que nós estamos falando faz parte do desenvolvimento de um ser espiritual encarnado em corpo físico na Terra. Isso tudo. Porque tem que aprender a passar pelo meio. Tem as polaridades, né? Em qualquer campo, em qualquer nível, inclusive no pessoal. Não fale em polaridade, pelo amor de Deus. Nós precisamos estar buscando sempre o equilíbrio, né? Porque o 8, né? Tem ali o meio que é junto. Então a gente não pode ficar lá na euforia nem na depressão. É o passar e voltar para o equilíbrio. Foi lá para baixo, volta para o equilíbrio. E aí, quando você falou nisso, eu me lembrei da sabotagem, da procrastinação. Porque tem gente que diz assim, não, na segunda-feira eu vou fazer a dieta. Não, amanhã eu vou escrever. Não, porque daqui a tanto tempo, né? E a pessoa vai jogando para frente, por quê? Ou aquela meta, conforme você falou, os objetivos dela não estão alinhados realmente com o que ela deseja, né? E ela aí diz que está se desrespeitando, e na realidade ela não está se desrespeitando, ela está indo para um atalho e saindo da meta dela. Olha, eu vou citar aqui, pegando o gancho da conversa da comida, o pensamento chinês muito antigo. Diz assim, jamais ceda aos seus desejos. Jamais ceda aos seus desejos. Isso aí é perfeitinho. Isso encaixa quando a gente está falando em correções alimentares. Existem 3 épocas. Os procrastinadores, eles se dividem em 3 grupos. Os que adiam as coisas para começar na segunda, ou aqueles que adiam para começar dia 1º, ou os que adiam para começar depois do carnaval. Então, é isso aí.
Ou no primeiro do ano. Ano que vem. Primeiro do ano, eu ia falar que o vem primeiro do também, ano. mas esse é menos. Peraí, ela falou uma coisa, hein, Tânia? É o primeiro do ano, né? E ano que Mas o vem. primeiro do ano está ligado com o carnaval. Porque o primeiro do ano, o carnaval é logo depois. Ué, os curitibanos sabem disso, que tem uma festa aqui na Praça Espanha todo sábado de carnaval. Todo sábado de aleluia. O sábado, depois do carnaval, o sábado que segue é o sábado do ano novo. Eles fazem uma festa, vem todo mundo de branco, de champanhe, solta o foguete à meia-noite. Eles acham que o ano começa depois. Então, são as questões. Mas eu quero falar uma outra coisa do respeito. Nós estamos falando muito de respeito, com as coisas comigo, eu dizer não e etc. Mas tem uma outra condição, e tem um outro momento na vida que a gente precisa olhar, que se relaciona intimamente com respeito, que é quando você está envolvido, por exemplo, é síndica do prédio ou do condomínio, você é diretora, é professora de uma escola, uma coisa assim, as condições que estão impingidas a você, determinadas condições que estão impingidas a você, que você precisa dar conta. E isso bate de frente com as suas convicções. Então, é muito complicado isso, só quem, por exemplo, eu tive cargo diretivo 2 vezes na vida de decisórias, de implantar medidas. Mas, no entanto, eu consegui implantar alguma coisa, mas foi muito complicada, porque muitos se achavam desrespeitados, porque eu, obedecendo uma ordem superior, eu exigia o cumprimento de horários. E isso não era um hábito naquele local. Então, eles se sentiram desrespeitados. Desrespeitados nos direitos anteriores. Desrespeitados nos direitos que eles achavam que dizer. Mas acontece que eu não estava desrespeitando, eu não os estava desrespeitando, porque eu estava seguindo os preceitos legais. Então, é isso que a gente tem que entender, não é só você com você, não deixar o outro fazer com você. São as outras atividades que cada um de nós possui, quando ela está diretamente ligada à atividade de outras pessoas em igualdade de condições. A Viviane trabalha com... Meu nome é... Mediação. Com mediação. O trabalho dela é um trabalho delicado. Eu conheci um cidadão que fazia meditação. Mediação. Mediação. O Carlos. É um trabalho delicado. O trabalho que a Tânia faz na área esportiva, eu tenho pós em medicina esportiva, eu fui médico de clube, de confederação de pugilismo. É muito delicado esse trabalho. Você é muito desrespeitado, primeiro, pelo salário que pagam a você. Mas, no entanto, muitos precisam. A gente vê aí agora, pode parecer uma coisa que não diz respeito à conversa, mas é um modelo, que é os técnicos das modalidades esportivas, que são, alguns são mal pagos, outros são estupidamente bem pagos. E os desempenhos oscilam, não tem nada a ver com o que ele ganha. O que é a questão? Eu preciso me respeitar porque eu sou um técnico campeão e eu tenho que ganhar. Isso não está incluído, isso aí não se inclui naquela conversa anterior, no meu modo de ser, trazida pela Tânia e pela Vivi. Isso não se inclui, porque isso aí não é parte sua pessoal, de você melhorar. Você está com o seu ego lá em cima, com o superego nem se fala, então a coisa toma outro caminho. Então, o respeito, para mim, ele precisa também ser olhado, não só, claro, é importante, você querer ser melhor, você ficar numa boa, mas prestar atenção àquilo que ocorre na sua relação com as comunidades às quais você está diretamente ligado ou envolvida. Também implica em respeito.
as questões culturais, né? Porque tem cultura que trabalha o respeito de uma forma. Você também, o respeito também, quando eu comecei a trabalhar o conceito e a ideia que eu tinha, por exemplo, do respeito, tem, por exemplo, pelos antepassados, pela cultura que vem da tua família, pelo um respeito comportamental. Você está num ambiente ou numa sala de aula, um professor dá aula e o resto está no celular, por exemplo, ou não estão ali. Então, o respeito, ele é algo que que parece que ele foi assim espalhado e diluído, e isso se banalizou e as pessoas hoje em dia estão perdidas nessa questão. Porque você falando de respeito, você parece que está no século passado. Não sei, talvez seja uma leitura pessimista da minha parte. Eu não me sinto tantas vezes desrespeitada, mas quando eu parei para pensar e desenvolver um pouco o que foi essa palavra respeito na minha história até aqui, eu vi que me lembro muito de ter respeito pelas pessoas mais velhas, mas não porque elas estão mais velhas, mas sim porque elas chegaram primeiro, elas têm uma história, elas têm algo para te passar, não é só coisa antiga, entende? E isso daí, então eu descobri um mundo totalmente novo quando eu fui buscar a minha história com respeito. O que é o respeito para mim? E como às vezes ela pode estar associada tanto ao coletivo quanto também a mim mesmo. Que eu acho que agora com a fala do Carlos eu acabei lembrando disso tudo. Eu vejo assim, ó, que em grupos, por exemplo, como o Carlos falou, num trabalho, numa escola, precisa, mais do que nunca atualmente, principalmente na parte educativa, serem criadas normas, e para isso precisa ser levada a discussão no grupo, em cada grupo, o que respeitar, para que todos convivam bem. É igual no relacionamento. Só que, como você falou, parece que isso é coisa de antanho. Então, ninguém quer saber disso, quer viver e fazer o que bem entende. É lógico, porque aí, né, meu lado narcísico fica bem, né? Porque eu faço o que me interessa. Eu falo o que me diz respeito, e você que se dane. Então, eu percebo isso, que, por exemplo, até na questão do namoro, as pessoas não ficam, ou falam do passado, ou já querem falar do futuro já casados, né, se relacionando, mas não falam do presente, para se ouvirem, para perceberem que valores são esses, o que cada pessoa traz de família, o que pretende e entende como relacionamento, né? Então, tem muito a ver com eu isso. sou da época em que namoro a gente perguntava que cor que tu gosta, que filme tu gostou, qual livro. Não dá nem para falar, porque daqui a pouco eu já tô para lá de tia já, né? Então, porque são coisas assim, claro, as relações vão mudando, elas vão alterando, mas parece que está sendo pulado algumas etapas. E o respeito permeia tudo isso. Tem uma coisa interessante que você falou que eu amei, né? Que respeito parece que é coisa do século passado. Desculpe, eu vou me permitir fazer uma correção. É do século XIX, tá? Ah, tá. Século XIX. Olha, eu ainda peguei na minha vida o tempo que eu dizia assim, eu dou a palavra a você que vou te pagar. E o cara acreditava. E a gente pagava. Hoje, sabe, respeito, sobre qualquer ângulo que você queira olhar o respeito, ele envolve algo de base que a pessoa precisa ter. Infelizmente, as pessoas que não têm uma base para trazer o respeito para elas, não adianta. Foi muito curioso um filme, eu assisti um feriado recentemente,
chamado Mentalist, nos episódios, em que ele é o mocinho e ele vai conversar com um bandido, com o chefe do tráfico. O cara era o capeta, né? Era o subsidiário do capeta. E ele começa a conversar com o cara a respeito de uma pessoa que morreu em decorrência de algo. Aí ele pergunta para o bandido: você que é o responsável pela morte dela, né? O cara: eu não sou responsável pela morte dela. O cara falou: é verdade, você não é responsável. Peraí, o que é isso na sua cara? Você foi desrespeitado, mataram uma pessoa na sua área contra a sua vontade. Você está aborrecido porque foi desrespeitado e você agora quer vingança. Então, há uma questão do respeito, sabe? Com relação às pessoas sentem muito quando elas são vistas, elas são olhadas, tá? Eu acho que a gente, quando olha para o bombeiro que chama encanador, né? Quando você olha para o encanador, que você chega, elogia o trabalho dele e agradece, ele fica feliz. Quando o cara vem trocar teu bujão de gás, você agradece, reconhece que o trabalho foi bem feito, o cara adora. O sujeito veio aqui em casa no meio da pandemia para dois grupos. Um vai para arrumar o alarme e o outro cara para consertar a net, né? Foi a net. Todos os dois vieram, o trabalho deles, que eles fizeram, eu agradeci e elogiei o trabalho. O cara saiu todo feliz, é a nossa obrigação. Mas a sua obrigação, mas você fez muito bem feito. Você se dedicou para fazer trabalho. Eles saem satisfeitos. Então, o reconhecimento, para mim, o reconhecimento do trabalho de uma pessoa, qualquer que seja ele, até porque ela rezou um Pai Nosso para você, é um profundo sinal de respeito para com essa pessoa. Eu vejo assim, qual é a ponte entre respeito e livre-arbítrio? Onde é que fica esse meio termo, esse equilíbrio? Não seria uma ponte entre respeito e liberdade? Porque eu acho que hoje o pessoal se sente com tanta liberdade de fazer tudo que acaba esquecendo que a minha liberdade termina onde começa a tua, e isso é o divisor de mares de respeito. Por exemplo, quando eu optei em morar num prédio, eu sabia, a Viviane caiu. Quando eu optei em morar num prédio, eu sabia que eu dividia paredes com vizinho, telhado com vizinho, solo com vizinho. Então, eu sei que eu tenho que respeitar os horários, eu sei que eu tenho que respeitar uma série de coisas para ter essa convivência em comunidade. Né? Então, tipo assim, é a minha liberdade que termina aonde começa a liberdade do próximo. Então, acho que um divisor de águas aí, realmente, é a palavra liberdade, que você tem que respeitar a tua liberdade, respeitar o teu limite para você não invadir o do outro e estar respeitando esse respeito que é comunitário, digamos assim, né? Que é o respeito que você vive em comunidade. Prédio é excelente, né? Prédio, condomínio, escola, tudo tem que ter isso muito claro. Voltamos então tá vendo que a gente roda e vai lá, você veio de novo para aquilo que eu falei. Quando você está envolvida na comunidade. Você não é você com outra pessoa, é você com um grupo, com comunidade. Esse edifício de apartamento é um show para você evoluir, tá? Você evoluir, trabalhar o seu ego e tudo mais. Saber o que é respeito, saber como agir quando é desrespeitada a lei do silêncio. Quando o cara resolve tocar bateria às 11 horas da noite. Tem de tudo.
Bom, gente, e como é que vocês veem a possibilidade do Teta Healing ajudar na questão desses princípios de respeito, desrespeito, dos valores? Como vocês, para vocês, o Teta Healing ajudou, esclareceu algo? Eu acho que sempre. Para mim, o Teta Healing é mágico, o Teta Healing é algo que faz a gente tomar consciência do momento presente, faz com que a gente tome consciência da nossa dimensão, tome consciência da nossa vida, resgate os nossos valores, né? E até respeitar mesmo, porque às vezes você está numa sessão de Teta Healing e você resgata uma crença do antepassado, você fala assim, mas meu Deus, que crença absurda, que mulher não pode ser feliz trabalhando, mas é um antepassado tão longe que na época ela não podia mesmo trabalhar fora. Então você não tem que se revoltar com isso. Tem que agradecer essa experiência e oportunidade que você teve desse resgate, né? Então, tipo assim, acho que o Teta Healing realmente ele é bom para tudo, né? E quem tem o Teta Healing na vida, eu acho que já tem, tipo assim, um degrau da escada evolutiva bem já adiantado. Quer falar alguma coisa, Vivi? Quando eu escutei tua pergunta e escutei a Tânia conversando, eu pensei numa estrada de asfalto já, né? Com guarda-reio bem definido. Então, quer dizer, você consegue transitar com uma certa segurança ou dentro de um limite confortável. E você tem ferramentas como recorrer. Porque como o exemplo que ela falou, eu escutei uma história e automaticamente me envolvi. Como eu faço, né? Então, o Teta Healing te dá essas... por exemplo, depois de uma sessão, você trabalha, por que aquilo me tocou? Por que eu fui tocado por isso? E você consegue trabalhar essa questão internamente e você vai perceber que isso pode estar te atingindo não só diretamente naquele momento, mas isso pode trazer lembranças e ter ativado gatilhos muito anteriores. Então, eu acredito que quando vê essa imagem de uma estrada com esse guarda-reio, é esse lugar para onde eu estou indo, né? Para mim é muito isso. Uma das coisas que eu valorizo muito no Teta Healing, que muita gente, às vezes, que não conhece a técnica, também não sabe, é a questão da permissão. Que o cliente não fica ali como um paciente, por isso que a gente chama de cliente, porque ele tem voz ativa. Ele tem a liberdade de dizer sim e não para qualquer proposta durante uma sessão. Então, várias vezes durante uma sessão, não é porque ele está na sessão que ele vai ter que aceitar tudo que é dito a ele. Então, ele tem uma participação, ele é responsável pela sessão. Então, nesse aspecto, eu acho assim, o cliente é muito respeitado. Em outras terapias, né, o terapeuta é o Deus, é o Todo-Poderoso que sabe o que é importante para aquela pessoa que está à frente dela. Meu Deus! E no Teta Healing, não, nós estamos em posição de respeito real ali, igualdade. Sabemos a técnica, ajudamos a pessoa, mas ela tem que se responsabilizar, ela precisa respeitar, inclusive, os limites dela. E no outro dia eu achei muito interessante, porque muitas mulheres, né, vêm, eu já atendi várias, com as questões de buscarem a alma gêmea, o ser perfeito que vai complementar a vida delas. E eu digo sempre, olha, precisa saber dar limites, precisa ter seus limites, isso precisa ser conversado, porque senão não existe essa alma gêmea. Para mim é uma coisa de pensamento mágico infantil, daquele que vai ou dar tudo, ou vai receber tudo, ou vai se transformar. No outro dia, uma pessoa disse para mim assim, mas eu creio que o outro vai mudar. Eu digo, olha, eu pensava nisso quando eu era adolescente, de que eu ia mudar alguém
depois eu caí na real e vi que eu só podia mudar a mim mesma. E aí é que eu acho que o Theta Healing ajuda, porque aquela pessoa que quer mudar, ela encontra a causa, conforme você já falou anteriormente, da questão da causa familiar, pode ser genética, histórica, e que nós podemos mudar essas crenças, e que muitas vezes realmente a gente não sabe quais são elas, né? Então vai ter o DNA básico, quem tiver interesse, nesse final de semana, com a Viviane Marinato, e no outro final de semana o DNA avançado, que aí as pessoas podem aproveitar e aprofundar mais na técnica. Nós estamos chegando aos minutos quase Eu quero contar uma historinha para encerrar minha participação hoje, em função da história que foi, tudo isso que foi falado aí. Nós temos a oportunidade lá em Priscas Eras. Nossa Senhora! Em Priscas Eras. Lembra o Sargento Garcia corria atrás do jogo ainda? Não sou dessa época, só sua. Ela era uma reikiana, ela aplicava reiki. E ela escutou falar nas aulas, escutou, alguém comentou, e quando ela tivesse, que ela quisesse fazer alguma coisa, quisesse planejar, e ela queria arrumar um namorado perfeito, ela idealizasse exatamente como queria. E que ela mentalizasse aquilo, que aquilo iria acontecer. Então, ela mentalizou o cara, preparou o cara. E toda vez que ela ia aplicar reiki nas pessoas, ela levava a mente dela para a concretização desse desejo dela. Ela definiu o cara lindo, bonito, com 1,80 m de altura, louro, bacana, todo charmoso, atlético, cara apaixonadíssimo, tinha que ser apaixonado por ela, ela ser tudo para ele. Ao cabo de um certo tempo, o que aconteceu? Apareceu o cara. O cara era lindo, era exatamente tudo que eu sonhei, tudo que eu queria. O cara, além de bonito, o cara tinha grana, tinha Ferrari, BMW, o cara tinha tudo. E o tempo de convivência, eles começaram a conviver, e o cara era apaixonado, trazia presente para ela, trazia bombom de pinos e tudo mais. E a cada dia que se passava, ela ia ficando mais triste e ela não sabia por quê. Até que ela contou essa história para uma pessoa amiga. A amiga fez a seguinte pergunta a ela: você, quando idealizou isso tudo, que ele iria gostar de você, você idealizou que você iria gostar dele? Ela falou, não. Acabou a relação. Então, qual é a questão? Quando você idealiza uma coisa, você tem que gostar daquilo que você vai idealizar e tornar aquilo eficiente, seja lá o que for. É a minha mensagem. Tá, mas tem mais alguma dica para a questão de quem deseja trabalhar o autorrespeito? Se a gente for olhar isso em termos de terapia floral de Bach, a gente vai falar com invasão de campo pessoal, tá? E hipersensibilidade. Aí o meu queridíssimo Centauri está totalmente indicado para essas pessoas que têm a dificuldade de se autorrespeitar. Centauri, sem dúvida. É na veia, no ouvido, no nariz, nos olhos, via supositório, umbigo, via vaginal, uretal, tudo é Centauri direto. Tem algum aroma que as pessoas possam deixar perto delas durante o dia? Eu acho que aroma sempre, nesse caso, como se trata de coisa pessoal, vai trabalhar muito uma coisa de cardíaco, e seria os 2 óleos que a gente não acha aqui no Brasil para vender, que é o jasmim e o isopo. O isopo você não acha para vender. O isopo é um excelente óleo para trabalhar o cardíaco. Eu fiz a experiência, eu tinha óleo de isopo, é uma coisa que você não imagina. É uma coisa que você não imagina. Mas você não acha esses 2 óleos para vender.
uma gota de óleo essencial de jasmim puro estava custando no mercado internacional, quando eu fazia aromaterapia, $4.000. Com uma gota, você faz 10 mil vidros de óleo, que é vendido aproximadamente 500 a R$ 1.000 cada um. Ok, peraí. Agora vamos lá, Viviane. Alguma sugestão, alguma dica para quem quer trabalhar o autorrespeito? Eu gostei muito da dinâmica do trabalho que eu fiz comigo mesma. Onde está o respeito na minha história? Vai resgatando isso e entendendo da onde vem a ideia que você tem de respeito e de desrespeito. Muito bom. Muito bom. Eu, como tenho muita queixa lá em casa, respeito era uma coisa assim, começa o seu direito onde termina o meu. E ponto. Não, não pode. Tá igual, comigo está bem. Entendeu? Então, eu tenho umas coisas assim muito claras. Por exemplo, o não lá em casa era taxativo. Se fosse minha mãe dissesse não, não adiantava chorar, espernear, ficar de cara emburrada, chorar. Era não. Se ela dissesse talvez, eu sabia que eu ia conseguir. Então, eu ficava quieta. Então, para mim, eu prefiro que a pessoa me diga não do que ela prometer e não cumprir. E eu tenho por hábito, você já me conhece, já viram, que quando é não, eu não posso, eu digo não, eu não vou fazer. E nem por causa disso nós morremos. Estamos aqui. Estamos dois. Levamos não pela proa. Filhos únicos, hein? Já é final. Era não para tudo. Não, 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 não. Eu tinha lance até coisas incríveis. De pai vetando namorada. Pai vetando, investigava namorada. O meu pai investigou a Sueli. Ele com mais de 35 anos, só para vocês terem. Mais de 35 anos, velho, 40, 39, 40. O pai dele ainda se dava esse luxo. E ele dizia que o pai era ausente. Imagina se esse pai... Não, ausente. Eu achava que ele era ausente. Gastei dinheiro com psicóloga dizendo que meu pai era ausente. E o meu pai era super presente, super protetor. Então é muito engraçado essas crenças, essas fantasias. É fantasia. E aí, Tânia, o que você sugere como dica? Eu acho que realmente a gente colocar, né, dentro do nosso plano de ação de vida e evolução, o que a gente quer de respeito para a gente e como é que a gente se sente respeitada para a gente poder estar se respeitando e estar colocando para o próximo aonde ele deve nos respeitar, né? Acho bem interessante você ter clareza realmente do que é o respeito e qual a importância dele para você. Ótimo. Gente, então realmente agora nós estamos chegando ao final. Então, Viviane, como as pessoas que quiserem trabalhar, fazerem alguma sessão com você, onde que elas procuram? Pelo Instagram. Pode ser direto falando comigo, mandando mensagem, é no eu.vivimundi. Você, Tânia? No Instagram também, pode falar através do direct. No próprio Instagram tem na árvore, né, o telefone para contato. Não, mas você tem, o teu é frequência frequenciaquântica.com. Tá. @ frequência quântica Instagram. E para mim é @ frequência teta. Então facilita, porque tem duas frequências aí. Então, gente... Eu não tenho arroba nenhuma, não. O meu é WhatsApp, 996052475. Eu não tenho arroba. Em 41, né? Na frente. Então, amanhã vai ter aula como entender melhor o urinar na cama. Tá? Então, para quem tem essas questões com filhos, quem já urinou na cama, vale a pena assistir a aula amanhã no canal Sueli Rocha Frequência Teta. Podem deixar lá no meu canal, lá na bio,
Vocês têm todas as informações para vocês acessarem e deixar assuntos que vocês achem importantes. Suas despedidas agora. Só gratidão, muita gratidão a todos vocês que participaram aqui comigo, a todos que estão assistindo, né? Só existe tudo isso porque tem gente assistindo e a disponibilidade de todo mundo aqui que está participando da live, né? Gratidão. Boa noite para todo mundo, foi ótimo, como sempre, esse bate-papo, adoro conversar. E a gente sempre cresce um pouco mais e vai acontecendo as trocas. Então, eu sou muito grata também por essa oportunidade. Legal. Achei ótimo estar junto com vocês mais uma vez. Muito legal mesmo. E entenda, o primeiro passo que eu dei para ser respeitado foi respeitar os outros. Quando eu passei a respeitar mais os outros, eu passei a ser mais respeitado também. Tenham uma boa noite, tudo de bom para vocês. Então, gratidão, Viviane Mundi, Tânia Monreal, Carlos Roberto da Rocha, a todos os ouvintes, a todos que vão nos ouvir. Podem divulgar, porque essa live fica gravada aqui e também no canal Frequência Teta, tá? E que nós possamos nos respeitar cada vez mais e nos sentir respeitados. Um grande beijo de luz e amor. Beijo. 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 Tchau. Tchau.